Fábio, como é que surgiu essa história de ser celebrante de casamento? O que é uma celebração plurireligiosa? Religiosa. Então, ela é uma atividade profissional. Algumas pessoas exercem essa atividade como uma atividade extra, uma atividade paralela, mas outras pessoas têm exclusividade atuando como celebrante de casamento, que é o meu caso. Eu somente faço celebrações de casamento, né? Eu vivo disso, eu me especializo nisso cada vez mais. E foi uma atividade que, na verdade, a minha esposa descobriu, lá em Como é que é o 2017. nome da tua Né? Minha esposa, esposa, que é Relações Públicas isso, também, né? Relações Públicas também. É a Nayuri Arcari, né? Tá lá em Veranópolis, agora. Nayuri, um abraço pra ti, viu? Nós somos da turma dos dinossauros de RP. Eu sou mais dinossauro do que a Nayuri. Verdade. E ela, atendendo uma cliente em 2017, essa cliente estava organizando o casamento da filha, que seria num lugar alternativo, não seria no tradicional. E ela comentou que havia contratado uma pessoa que faria a celebração do casamento. E ela, curiosa, foi pesquisar o que era isso aí e viu todas as características, como que atua. E devido a essa minha praticidade dentro de grupo de jovens, movimento ligado à igreja, palestrante, curso de teologia, tudo, né? Sempre atuando como voluntário, né? E até em virtude dessa facilidade, dessa paixão. Eu tenho paixão por falar em espiritualidade, né? Que bom. E lá em 2014, a família da minha esposa convidou para eu organizar essa parte litúrgica das bodas de ouro do meu sogro e da minha sogra. E foi um evento ali para 250 pessoas na cidade, né? Todo mundo ficou comentando durante anos, assim, sabe? E aí a minha esposa ligou uma coisa a outra e falou, ó, isso aqui é uma atividade profissional que tu faria muito bem, tu seria muito feliz fazendo isso e te daria muito prazer, né? Daí eu curioso fui ver o que era realmente, vi a nível regional, vi a nível Brasil, tudo isso e uau, fui me Tem mercado, especializar. tem mercado. Tem mercado. Apesar de ser pouco conhecida, tem muita demanda e tem pouco profissional disponível aí para atender toda essa demanda. Sabe que sem querer, Fábio, agora te ouvindo, eu lembrei de um episódio. Obrigado, Matheus. O Matheus está servindo um cafezinho pra gente aqui. Vamos fazer um brinde aqui, ô Fábio. Com a xicrinha aqui. Bora lá fazer um brinde. É o nosso momento do café aqui na Rádio Caxias, no programa Acredita. E dá uma adoçada aqui, beleza. Sabe que eu sempre tenho uma amizade muito grande com a família Casale. A Vera é uma ouvinte nossa, eu gosto muito, fui catequista de vários jovens da família Casale. E numa ocasião, eu não sei, que teve alguém estava de bodas aí no casamento e me convidaram para fazer o discurso, escrever um texto, pesquisar com a família. Quer dizer, eu acho que eu fui celebrante de bodas, sem saber, mas era mais pela amizade, né? Tem muito disso, né? Também não é só o casamento em si, tem essas datas comemorativas também. Tem as renovações de votos, né? Minha última celebração, minha mais recente celebração foi justamente uma boda de 50 anos, dia 8 de julho, lá em Gramado. Um casal de Porto Alegre que quis fazer algo. E aquela característica que hoje tem, eu chamo de nova geração de noivas, né, Alberto? Mas não é nova geração só na idade, mas na forma de pensar também, né? O casal que 50 anos atrás casou de forma tradicional, muito jovem, casaram na faixa dos 20 anos. E que hoje escolheram fazer de uma forma diferente, um local somente com a família, né? Mas somente a família, os filhos e os netos já davam 20 pessoas ali, Nossa. né? Que hoje é algo que já satisfaz muitas pessoas em querer celebrar. Porque o celebrar hoje não é a festa grandiosa que tu convida todo o bairro, toda a comunidade. Hoje o celebrar se torna algo que destaca um momento para tu valorizar algo na tua vida. E como é que tem sido essas experiências de celebrar? Assim, conta algumas histórias, desde um grupo pequeno até um grupo maior. O que é recomendável, assim? Na história na cerimônia Na em si? cerimônia, eu quero entender como é que funciona a cerimônia. Isso. Porque eu nunca participei de uma cerimônia celebrada por um celebrante profissional, né? Sempre aquela tradição da igreja, enfim. Isso, Eu acho até que a igreja católica em si, ela tem até uma certa resistência de fazer casamentos fora. O padre fazer um casamento em lugar aberto tem que ser na igreja mesmo, né? Eu acho que tem um pouco não é de... nem a questão de resistência, né? Mas eu sempre digo assim, ó, quando a gente fala de igreja, a gente fala de instituição. Instituições têm suas normas, né? Sim. Para que tu seja caracterizado pertencente àquela instituição, né? E eu respeito muito disso. Eu vim de toda a base cristã católica, né? Então eu respeito muito. O celebrante profissional, ele vem para atender justamente aqueles que não querem se encaixar muito nessas normas, nessas exigências, particularidades, liberdades, né? A instituição tem o seu ritual padrão. Então tem o seu protocolo padrão, né? Que cada gesto, cada palavra tem o seu significado.
Um celebrante profissional, ele pode ter um discurso padronizado, pode ter a sua personalização com poucos detalhes dos casais, mas tem aqueles que partem do zero. Eu sou um que parte sempre do zero. Eu sento com o casal, escuto qual é o desejo daquele casal para a cerimônia, quantas pessoas vão estar presentes, que local tu vai fazer. Daí, depois que eles me contratam, eu faço uma entrevista individual com esse casal. Eu quero saber o ponto de vista do noivo, o ponto de vista da noiva, desde o momento que eles se conheceram, pedido de namoro, pedido de noivado, se já moram juntos ou não, se já têm filhos, como é o relacionamento entre as famílias, os amigos, até os passatempos que eles têm, me interessa saber. Porque se tiver algum detalhe importante ali, eu vou mencionar na cerimônia. É uma entrevista que tu faz praticamente, Eu faço literalmente uma entrevista. Aí entra o jornalista, aí, o jornalista Fábio da Silva. O psicólogo, O né? psicólogo, Assim, historiador, né? Pelo menos por aí, né? Eu estudei 2 anos de psicologia, né? Tem gente que se diz psicólogo, mas não passou por base. Mas eu estudei 2 anos, 2 anos, então já tem uma certa noção. Aí, então, eu pego tudo aquilo que eles me disseram nas entrevistas, nas reuniões que eu fiz, nas dúvidas que foram tiradas por WhatsApp ao longo do tempo de preparação. E eu não pego aquilo que eles me disseram, eu pego aquilo que eles queriam me dizer, sabe? Já é um mais a fundo, né? Vamos mais a fundo naquilo que a pessoa estava querendo realmente dizer. E eu transformo isso em palavras no discurso da cerimônia. Então, cada cerimônia, ela é exclusiva para aquele casal. Não existe padrão para eu atender um casal, né? Mas isso é um perfil meu como celebrante, né? Existem outros que atuam de formas particulares, né? Na sua atuação. Bom, que bacana. E aí, sabendo de toda a história, tu monta a celebração, né? Isso. Que tem mais pessoas que te auxiliam numa celebração? Ou é só o celebrante, enfim, essa questão das músicas, dos momentos, enfim, aí é outra coisa. A minha parte, o celebrante, ele atua, vamos pensar assim, é como se fosse ou o juiz de paz ou o padre, né? Mais ou menos assim, né? Então, o juiz de paz, ele vai no cartório, já está tudo pronto para ele atender, né? O padre entra na igreja, já está tudo decorado, os músicos já estão no local, né? Então, o celebrante de casamento é mais ou menos assim. O celebrante não entra, não é multifuncional, então não entra tocando violão, porque às vezes uma crise que tá... Aí, Fábio, os dois vão dizer, o celebrante, tu celebra, canta, decora, ninguém te pediu isso, tu faz tudo já. Quem quer fazer tudo acaba fazendo mal feito alguma coisa, né? Tem um risco muito grande, né? Então, quando a pessoa é especializada naquilo ali, ela faz só aquilo. Geralmente, as celebrações que eu atuo, já tem a pessoa que organizou, né, toda a questão de cortejo, entradas, posição, decoração. Os músicos, eu sempre digo também, né, uma característica da casamentos na igreja, né, que algumas paróquias não aceitam músicas chamadas seculares, né, de fora, que não sejam dentro do hall ali litúrgico daquela paróquia, né? Então, algumas pessoas me perguntam, né, como é que é a questão de música? Eu falei, liberdade total para tu escolher. Se o casal quiser né? botar uma música da Anitta, pode colocar, sem problema nenhum. Daí a gente conversa um pouco. Tu não recomenda muito? Conversa um pouco, sim, mas já teve casal que entrou com Metallica, ao som de violão ou piano, né? É uma coisa diferenciada, adequada para o momento, né? Mas é uma particularidade do casal. Assim como o discurso é particular dele, a história é dele, músicas que fazem parte da história dele, né? Tem essa liberdade também de colocar no playlist. Bom, nós estamos conversando aqui no programa Acredita, na Rádio Caxias, com o Fábio da Silva. É o nosso convidado para um café aqui. Quem é que fez esse café, mano? Foi tu, Matheus, que fez esse café? Hein? Ah, tá. Já tem gente aí que fez o café. Muito bom o café, né? Oi? O Claudião Freitas. O Claudião Freitas é bom no café, mas não é melhor do que o da Margot, mas é muito bom. Tem que fazer uma média lá em casa também. O Fábio da Silva é celebrante de casamentos, por isso que chama plurireligiosos, é isso, né? Independe da crença, independe da religião. Independe da religião, né? Eu já... Plurireligioso porque eu vou atender até mesmo aqueles que não têm uma religião específica, né? Já tive casos de casais que chegassem assim, a gente não tem religiosidade nenhuma e a gente não quer nada espiritualizado ou religioso na cerimônia, né? E aí fica um pouco assim, né? Também onde que eu vou direcionar, né? Daí, por que é importante eu saber tudo do casal? Porque eu peguei, daí desse casal específico, eu peguei lá os hobbies deles, os passatempos. Eles assistiam uma série específica lá da Netflix. Pode falar Netflix, né? Pode falar sim. E eu fui a Netflix, pesquisar. Inclusive, depois eu quero falar aqui, tá dentro dos 7 pecados capitais aí, modernos, repaginados, né? Tu conhece também. E esse casal tinha muito apreço por uma determinada série. Eu fui pesquisar essa série e de um discurso de um vilão dessa série, eu tirei uma reflexão sobre a vida, né? Sobre valores, sobre quedas, levantar, pessoas à tua volta. E ficou muito particular realmente deles, né? E ficou bonito, eles se emocionaram bastante. E existem aqueles casais que
por exemplo, já casaram na igreja. E por conta disso não podem casar de novo, né? Se divorciaram, se separaram, enfim, e não podem casar de novo por questão institucional, né? Vamos dizer, de novo, eu respeito muito isso. Mas eles querem casar novamente. Então vem o celebrante e atende essa demanda. Casais de diferentes religiões, né? Já fiz casamento onde o noivo era da Umbanda e a noiva era espírita, um negócio da Índia Olha lá e só, tal. que coisa. E aí tu vai falar o quê, né? Tu pega alguém que tem uma base somente direcionada ou pro catolicismo ou pro evangélico ou protestante, aquela pessoa vai falar o quê para aquela pessoa ali na frente, né? Então esse estudo, essa entrevista do casal é importante nesse momento. Onde que eu vou falar? Eu vou falar só da Umbanda ou vou falar só do espírita? Não, eu vou chegar no meio termo e vou direcionar eles para aquele sentido. Nós estamos aqui no nosso momento do café no programa, conversando com o celebrante de casamentos, o Fábio da Silva. Nós já falamos no primeiro bloco sobre o que é ser um celebrante profissional, algumas características das celebrações. Ele já falou da pesquisa que eles fazem entre duas partes, assim, né? Entre duas partes. Casamento homoafetivo, já fez? Como é que é a mesma coisa? É a mesma pesquisa? Mesmo procedimento, né? Mesmo procedimento. São duas pessoas que estão ali querendo tornar público o seu sim, a sua união. Os sentimentos são os mesmos, a responsabilidade do celebrante é a mesma, né? Apesar da demanda na nossa região aqui ainda ser um pouco baixa, esse tipo de casamento, outras regiões aí do estado e outros estados do Brasil se vê com maior o número, mas tá acontecendo. As pessoas estão respeitando mais isso, né? As pessoas estão se encorajando mais também para terem as suas relações de forma aberta. Embora a nossa região seja bastante preconceituosa ainda, então vai um tempo ainda para aceitar esse tipo de coisa, né? Isso, mas ninguém tem nada a ver com a vida das pessoas, as pessoas que sejam felizes, é isso, né? De grão em grão vai. Exatamente. Conta alguma celebração inusitada em algum local inusitado, de alguma situação que tu tenha vivido aí como celebrante profissional de casamentos, hein, Fábio? Inusitada, diferente. Locais diferentes, assim. Os locais, alguns locais, para a gente ter uma ideia que tipo de celebração é, em que locais os casais estão preferindo fazer esses casamentos. Os locais podem ser aquele do sonho e desejo do casal, que caiba no seu orçamento, obviamente, né? Ou que tenha alguma relação com a história, né? Uma questão sentimental do casal. Então eu já fiz cerimônias no quintal da casa do tio da noiva, por exemplo, né? No quintal da casa? No quintal da casa. Cerimônia ali que comportou 40, 50 convidados e que tinha depois uma estrutura para buffet, recepção, algo muito modesto, porém muito bonito. Já fiz embaixo da árvore, no sítio, né, do pai do noivo, lá no interior de Veranópolis, mas Caxias do Sul, o Vale dos Vinhedos e Gramado são cidades, eu faço parte principalmente desse triângulo aqui, né, da Serra. São cidades que disponibilizam vários locais, vários espaços para tu realizar esse tipo de cerimônia. Desde o mais simples, né, um local que tem uma decoração bem preparadinha ali e tal, né, mais padronizada, até os mais luxuosos, como é o caso do Vale dos Vinhedos e Gramado, por exemplo, né, e Caxias também, né. Então esse local pode ser espaço aberto, ao ar livre, pode ser um espaço fechado, pode ser dentro de uma vinícola, pode ser na caverna de uma adega, né, no meio dos barris dos vinhos, então vai embaixo do parreiral. Embaixo do parreiral? Tu já celebrou casamento embaixo do parreiral? Perto do parreiral, perto do parreiral. Né? Embaixo do parreiral. É porque o cara tá perto do parreiral ali, já vai comendo uma uva e acompanhando a celebração, né? Época da safra. Da safra, legal, né? Então até debaixo estão cantinas, pátio, quintal da casa do tio, na casa do nono, da nona, que tem uma tradição, sei lá, alguma coisa que remeta ao casal, alguma memória. Beira da praia, né, é normal, né, pé na areia, essas coisas assim, né, nos cânions em Santa Catarina já fiz, no meio do frio lá dos Pinheiros em Cambará do Sul, então por aí vai. Aí vai da história e do desejo do casal. Isso aí. Bom, Fábio, o que tu diz para os casais, hein? Nós estamos assim num período que na pandemia se acentuou até o número de separações, né? Quer dizer, teve gente que teve que ficar em casa, né? Vivia fora, trabalhando, não sei o quê, não tinha essa relação com o casal, mesmo casado, né? Isso. E aí, quando se deparou, tem que ficar em casa, tem que, né? Algumas pessoas não aguentaram o tirão aí e se separaram. Mas muita gente também se uniu, muitos viraram pais, né? Muitas crianças nasceram nesse período. Qual é a recomendação? O que tu fala para os noivos quando eles te procuram? Nós queremos casar.
qual é a parte espiritual e a parte da tua experiência como teólogo, enfim, que aposta também nas relações, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de relacionamento com as pessoas também, né? A gente não fala só a religiosidade, ela é uma parte dessa espiritualidade, né? E quem fala isso não é só o Fábio que tem curso de teologia, né? Isso aí é a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, um documento editado em 2019. Cardiologia? Isso aí. E alguns casais, eu tenho o prazer de conversar com os casais, que muitos eu faço a reunião antes deles mesmos me contratar, né, para eles me conhecer. É o caso hoje, por exemplo, né, eu vou sair daqui da rádio, vou ali num café, aqui no centro de Caxias, vou sentar com um casal que me procurou ontem, né, vou conhecer um pouquinho deles, qual é o desejo deles para a cerimônia. E aí alguns casais que me procuram, eu tenho a felicidade de me contarem o seguinte: a gente já mora junto. A gente já mora junto há alguns meses, alguns anos, e agora é que a gente vai fazer a nossa cerimônia. E quando o casal tem esse pré-histórico, digamos assim, né? Pré-história, né? Pré-histórico ficou meio ruim. Antes de fazer a cerimônia, isso eu valorizo no momento da cerimônia. Eu quero dar o parabéns para vocês, porque conviver embaixo do mesmo teto, dividindo os problemas, as conquistas, alegrias, tristezas, e ainda assim querer dizer o sim num evento como esse, é porque o sim é verdadeiro. O que vem daqui de hoje em diante para frente é lucro para vocês, é só crescimento, né? E talvez algumas pessoas não tinham essa experiência na pandemia, do convívio dia a dia. Porque o que forma o casal, as famílias, é o cotidiano, não é o extraordinário, né? Isso às vezes eu falo na cerimônia também. Um jantar mais Essa frase é interessante, hein? Essa frase é para recorte. O que forma... Repete, Fernando. O que forma a família, o casal, é o cotidiano, não é o extraordinário. O que seria o extraordinário, hein? O extraordinário é um jantar mais caro, né? Uma data mais importante a ser lembrada, uma viagem em família um pouco mais elaborada também, mais planejada, um presente um pouco mais caro. Isso faz parte do extraordinário, não é o dia a dia. Porque quando o jantar caro, não, hoje é a noite da nossa semana que a gente vai jantar no lugar caro, X, né? Tudo bem quem tem essa prática, né, e tal, mas se o extraordinário se torna rotineiro, ele perde o seu valor. É na rotina que a base se forma. Então, se o casal já tem esse convívio, o casamento ele é só uma celebração da união deles, né? E não é o evento que determina a vida de casado, né? E aí muitos casais tiveram que enfrentar o quê? O cotidiano, a rotina, na pandemia. E eu tive alguns casos de casais que estavam somente namorando ou noivos e optaram na pandemia morar juntos. E tiveram certeza do seu sim. E foi na pandemia que agendaram sua data de casamento. Então não tem só o lado da separação. Tem gente que na pandemia, moravam separados, enfim, se juntaram e tiveram a certeza de conviver. Isso aí, foi muito bonito. O Matheus tá dando risada, né? Eu e a Margot, a gente continua casado. Aí faz 20 e poucos anos. A pandemia só nos uniu, porque a gente está trabalhando junto, inclusive, nesse programa. Coisa que eu nunca tinha feito, trabalhar junto com a Margot, mesmo sendo dois jornalistas. Então a pandemia até serviu para nos unir ainda mais. E para alguns casos é isso mesmo, né, Fábio? Isso aí. Né? Lá em casa também, né? Eu e a Nayuri, na pandemia, nós já trabalhávamos em home office, né? Prática de home office. E na pandemia, mais ainda, né? Então, tudo a partir de casa, computador, celular, essas coisas assim. Então, o convívio para nós fortaleceu a nossa união com os nossos filhos. Nós temos a Bianca de 8, o Luca de 5. Fortaleceu ainda mais nosso vínculo. Eu acho que fica livre também, né? As pessoas, nada contra... Tem casais que nunca participaram de nada. Eu estou me referindo aqui à Igreja Católica, por exemplo. As pessoas não participam de nada, não participam de movimento, não vão à celebração, não vão à missa, não participam da comunidade, enfim. Mas aí querem casar na igreja. E aí ficam brabos com as regras da igreja. Cara, não é obrigado a casar na igreja, né? Se tu escolheu a Igreja Católica para casar, obedeça as regras da Igreja Católica, né? Então tem gente que faz isso e fica reclamando, tem que fazer curso de noivos, o padre não sei o quê. Não casa, ninguém é obrigado a casar na igreja, né? Agora, quando se escolhe um celebrante, quando se decide fazer um casamento, uma celebração, seja ela católica ou como o Fábio faz aqui de forma profissional, poxa, é uma decisão bacana, é uma decisão que tu envolve convidados, tu envolve pessoas que tu gosta, amigos, às vezes um grupo de amigos maior, menor. É uma decisão não só tua, né? É compartilhar com as pessoas que tu ama. Tô errado, Fábio? Não, de forma alguma. Tu sabe, Alberto, que tem gente que se preocupa assim, mas os meus pais, os meus avós são muito católicos. Mas eu e meu noivo não somos.
E aí, como que a gente faz, né, para contentar gregos e troianos, né? Eu sempre digo, existe um meio termo para tudo, né? Porque se é importante para a nona, para o pai, para a mãe, a bênção, né, com o vínculo religioso, com o sacerdote, com a figura daquela paróquia que às vezes a família tem muito apreço, tu pode fazer uma cerimônia nada muito elaborada, preparada, decorada, em dia de semana, chama teus pais, chama tua avó, chama algumas testemunhas ali para ter a bênção, né, que é importante, né, a figura, o simbólico da bênção. E depois, no final de semana, tu faz a cerimônia do jeito que tu quer, no local que tu quer, no formato que tu quer, com a quantidade de pessoas que tu deseja. Muitos casais, alguns casais dos próprios movimentos que eu já fiz parte, fizeram assim, né? Não queriam a cerimônia dentro da igreja, mas queriam uma bênção. E depois a festividade com o celebrante, uma coisa mais personalizada. Acho que essa é a palavra certa, né? Casais que buscam algo personalizado deles, não só o tradicional padronizado. Sobre o cotidiano extraordinário, tu pode viver o cotidiano, que é importante, e também não precisa se desligar do extraordinário, né? O extraordinário não precisa ser só um jantar caro, pode ser por exemplo, eu fiz um aniversário de casamento, a Margot me pagou um X. É o extraordinário, né, Fábio? É o extraordinário simples. É isso aí. É o extraordinário. O X do casal comemorando o casamento. É isso aí. É o que o nosso dinheiro cabia, o X salada ainda sem refri. Fábio, olha, muito bacana conversar contigo. Obrigado por ter vindo até aqui. Eu sei que tu moras em Veranópolis, né? É isso? E assim, para quem se interessou, ouviu o nosso bate-papo, quer saber mais sobre esse tipo de celebração, quer saber mais do teu trabalho, como funciona, enfim, como é que te procura? O pessoal procura como? O canal mais fácil é o Instagram, né? É uma vitrine, digamos assim. E ali o meu Instagram é @FábioCelebrante, bem simples assim. @FábioCelebrante. Procurem no Instagram. Lá na bio do Instagram tem um link lá para quem quiser baixar um PDF com mais detalhes, explicações, formatos, né? O que eu posso fazer, se pode ter efeito civil, cerimônia bilíngue, essas coisas assim, tá tudo lá em formato. Mas quem quiser pedir mais informações por WhatsApp, né, é 54996862246. Repete para nós aí. 996862246. 2246. Então, ou é no Instagram, @FábioCelebrante, ali mantém contato, assiste, visualiza, clica na bio lá e pega mais informações. E hoje é tão fácil, né? As pessoas se comunicam pelo Instagram, pelo Facebook, então bacana. Fábio, obrigado, viu? Imagina, Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Bacana conhecer um pouco mais do teu trabalho, de conhecer essa outra área, né? Nós temos aqui nesse programa uma Dinda, a cantora Lorenza Posa, que é uma grande cantora que canta só em casamentos, né? Tem músicas para casamento. Procure no YouTube. Então a gente já entrevistou ela 2 vezes. Também é um outro viés, quer dizer, também tem mercado para o músico, para o celebrante, para o decorador, Todos enfim. os profissionais. Também é emprego e renda, né? Exatamente. É um mercado que gera 17 bilhões de reais por ano. 17 bilhões. Isso. Eventos, setor de eventos, né? Para casamentos. Casamento está dentro do setor de eventos. Né? 17 bilhões. Bilhões de reais por ano. Então tem aí também, tem essa área, essa possibilidade. Obrigado, Fábio.